Aqui estamos, ao vivo do Facebook da Caia Ponte para todo o Brasil e para todo o mundo. Boa noite, eu sou o Marcelo Labes, eu sou editor da Caia Ponte Edições, e antes que eu apresente o lançamento de hoje, eu vou apresentar essa editora. A Caia Ponte surgiu em 2019, depois de uma campanha de financiamento coletivo, que pretendeu lançar 3 autores, um livro meu, um livro de Gustavo Matti e um livro de Thelma Scherer, e assim nós viemos ao mundo. Desde então, nós já temos quase 10 livros, e a ideia da Caia Ponte é, sobretudo, ser uma editora independente que banque os livros e acredite neles, né? Eventualmente, aconteceu de nós sermos aprovados no edital Elizabeth Anderle de apoio à cultura do estado de Santa Catarina, e o livro que a gente lança hoje, O Poço Certo, de Fernando Beaupré, é um dos livros que que entrou no projeto Caia Ponte Apresenta, junto com Territórios Vazantes, de Beatriz Kesterin Tramontim, e de Pungente, de Júlia Ciprandi. Hoje, para fazer o lançamento, eu conto com as presenças ilustres aqui de Fernando Beaupré, o poeta estreante, o nosso autor, que topou, inclusive, fazer parte desse projeto do Caia Ponte Apresenta, e o Ricardo Machado, que é quem assina a orelha do Poço Certo para conversar com a gente. Então, eu vou chamar os áudios. E, bom, sejam bem-vindos, é um prazer conversar com vocês, e não é de agora, é desde sempre. E, Beaupré, antes que tu te apresente, ou que tu seja apresentado, eu quero te fazer uma pergunta, já de antemão, que já que tu tá lançando um livro de poesia, estreando na poesia, esses poemas não são de agora, eles têm toda uma construção, né? A gente já falou sobre isso. Mas eu queria te perguntar como se deu o teu contato pessoal com a poesia, do que tu lembra, como a poesia chega até ti e como surge o poeta Fernando Beaupré. Conta isso pra gente. Boa noite. Bacana estar aqui para conversar sobre o livro. Obrigado a todos e a todas que estão escutando a gente, muitos amigos aí, imagino. A poesia entrou um pouco tarde para mim, porque, na verdade, eu sempre fui da prosa, né? Eu sempre gostei muito de ler prosa, filosofia, história. E aí, o momento que eu acho que eu devo ter encontrado a poesia, quer dizer, ali pela adolescência, ali, foi um contato bem passional que eu acho que eu tive com o Cruz e Souza primeiro, que é um poeta que me sugou completamente. Até cheguei a escrever, naquela época, um texto de teatro a partir dos poemas do Cruz e Souza e tal. Mas depois larguei um pouco a poesia e continuei na prosa, né? E aí, só com 20 e poucos anos que eu voltei para a poesia. E aí, eu encontrei um estado de espírito que eu gostava de frequentar. A leitura e aí depois a escrita, né? Muito que bem. Eu vou deixar a palavra com o Ricardo Machado, que é quem tem a responsabilidade de te entrevistar hoje. Mas eu vou estar aqui cuidando da live. Qualquer coisa, vocês gritam que eu apareço. Bom, obrigado, Ricardo, por estar aí também com a gente. Valeu, Marcelo. Obrigado por tudo, né? Sobretudo por organizar essa editora fantástica que está lançando para o mundo, né, trabalhos de artistas tão interessantes como o Fernando Beaupré e outros, né? E a gente está aqui em Chapecó, tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Conectado pelos livros, pelas coisas massa que tu faz aí também. Vou estar aqui. Então, Fernando, antes da gente falar propriamente sobre a poesia, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a tua trajetória e
eu te confesso que quando eu recebi o livro, a primeira coisa que me chamou bastante atenção não só a capa, o título bastante curioso, mas também a tua própria biografia, né, que aparece na orelha, né, e que te define como historiador e curador, e que atualmente vive e trabalha em Chapecó, né? E pareceu até engraçado, apesar de eu saber que tu já vive em Chapecó há um tempo, né? A gente tem uma grande parceria aqui, mas eu que te conheço há tantos anos, e para mim tu sempre representou muito Florianópolis, né? As amizades que eu tinha em Florianópolis, as pessoas interessantes de Florianópolis, porque eu vivi durante um período no trânsito entre Blumenau e Floripa, né? E tu sempre identificado com esse universo da crítica de arte, sobretudo das artes visuais, né, da historiografia da arte de Santa Catarina. E queria, então, que tu pudesse falar um pouco mais desse teu processo, né, que te trouxe a Chapecó e que te trouxe a poesia, de qualquer maneira. Então, eu estou aqui em Chapecó faz 4 anos. O motivo da saída, assim, foram vários, uns mais importantes que outros. O primeiro foi o amor, né? Assim, eu vim por causa da Janaína Corá, que mora aqui, que é minha companheira hoje. E esse foi o motivo primeiro, mas outras coisas também ajudaram e são bastante importantes também. O primeiro é o fato de que eu estava um pouco cansado da paisagem. E aí falar que está cansado da paisagem de Florianópolis é um pouco estranho, né? Mas eu acho que a poesia permite dizer umas coisas meio estranhas. Eu nasci lá, em Florianópolis, e a paisagem com o horizonte marítimo estava um pouco cansada para mim, assim, eu já não me curtia mais tanto, assim. E apesar do que, quando eu vou para lá hoje, eu curto muito mais, né? E consigo ver outras coisas, mas... e além de tudo, eu estava cansado também do circuito, assim, né? Eu estava bem... Eu tinha acabado de sair do Museu Vitor Meirelles, né? Um lugar onde eu trabalhei quase 10 anos, né? Trabalhando com curadoria, com organização, né? Com produção cultural. A gente fazia uma agenda cultural lá, inclusive o nome Agenda Cultural Humana, né? Inspirado no projeto que a gente fazia lá no Museu Vitor Meirelles. Aliás, esse papo que a gente está fazendo aqui é o primeiro papo, né? Parte da Agenda Cultural em Rede da Humana, que a gente começou a fazer aqui em Chapecó, mas que teve que ser interrompido por causa da pandemia, e agora eu estou na livraria aqui, já nem está na outra sala, mas estamos fechados, né? Então a gente tem feito entregas e tudo mais, mas a gente não abandona a nossa loucura mansa pelos livros, como a gente tem escrito, né? Então a gente tem tentado contornar a situação, e eu acho que esse modo, essa questão de fazer lives tem um lado bacana, que é acabar com a lógica centro-periferia, quer dizer, à medida em que está tudo numa rede só, a gente vai, quem tiver interesse do outro lado do mundo ou do outro lado do país, está logo ali agora, né? Isso eu acho uma coisa que vai mudar. Não acredito que o mundo vai mudar pós-pandemia, nas relações de trabalho, nas relações capitalistas, enfim, seja o que for, nas relações de exploração, que tanto, e de produção de desigualdade social, que é o que tanto nos prejudica, né? Mas eu acho que isso vai ser uma coisa bacana, essa mudança da lógica centro-periferia. E assim, eu nunca gostei de morar no centro, apesar de que Florianópolis é a periferia da periferia da periferia, se a gente for pensar bem, né? Mas em relação a Chapecó, estaria teoricamente num degrauzinho aí, um pouquinho acima, mas eu não consigo ver essas hierarquias, na verdade, né? E eu estava um pouco cansado de estar nessa cidade, né, com circuitos, com os jogos de poder, que eu já entendia muito bem, na verdade, né, já estava assim, né, num momento cansado e tal. E aí decidi vir para cá, porque tem outra coisa que eu gosto muito de morar aqui em Chapecó por conta da paisagem também, uma paisagem diferente, é uma cidade em que a gente ainda tem um sentido de comunidade aqui, que eu acho interessante, né? As universidades cumprem um papel bem interessante aqui também, a UNO Chapecó e a Federal da Fronteira Sul, né? A UNOESC e outras também.
E parece que as coisas... E aí todo mundo fala, não, aqui é o Velho Oeste, não sei o quê, mas na verdade é o Novo Oeste, porque Chapecó tem um pouquinho mais de 100 anos só, né? Enquanto a ocupação no litoral é quase de 4 séculos, né? Pelo menos no sul do Brasil. A ocupação europeia, claro. E então é isso, assim, eu realmente estava cansado de Florianópolis e continuo um pouco, assim, quando eu vou para lá, eu vou para ver a família, né, aquela coisa toda que eu curto, gosto, e para voltar lá para o nosso cantinho na Costa de Dentro, mas prefiro ficar por aqui. Sim, e eu percebo muito na tua própria atitude com a cidade, que é de uma curiosidade, assim, né, de se encantar com as pequenas coisas, com as paisagens, com as formas de falar, né, com determinadas expressões populares, né, até mesmo artísticas, às vezes que para quem tem uma vida muito urbana soa como algo kitsch, né, algo simples, mas eu percebi em ti um certo encantamento até com isso. E eu queria, com esse comentário, né, te perguntar se essas questões, né, tanto o teu deslocamento de Florianópolis para cá, quanto esse encantamento com as coisas, aparece nesse teu livro, nesses poemas. E com isso também, né, sobre esse processo, né, de escrita. Esses poemas são de quando? Eles são recentes? Eles são mais antigos? Um pouco como tu vê? O ponto de partida psíquico desses poemas é um estado de desencantamento, assim, de depressão mesmo, né? De algo que eu vivo aí talvez há 20 anos, não sei, clinicamente falar, desde quando eu tenho depressão. Eu sei que é crônica e sei que aperta bastante, né? E que durante muito tempo eu escrevia isso, mas assim... E não é nem no sentido de a poesia salva, a poesia dá um sentido para minha vida, na verdade não é por aí. Mas era uma espécie de tentar dar uma forma, né, para aquilo que eu estava observando, e nem sentindo, mas mais observando. E então esse elemento quando eu cheguei aqui em Chapecó, eu fiquei 2 anos bastante assim enclausurado até, né? E assim, não querendo ver coisas, na verdade. Fui dar aula na rede municipal, na rede estadual, né? Finalmente usei o meu diploma de historiador, de licenciado em história, e fui dar aula e foi bom para mim, porque naquele momento me dava um sentido de responsabilidade, de estar com uma molecada, né, de ver outros pontos de vista, assim, né? E aí depois, assim, que eu voltei, agora eu vou voltar a tentar olhar um pouco para o circuito, né, artístico, né? E assim, né, eu tô com a Janaína Korak, né, que é uma artista, então por mais que eu tivesse desligado, ela tá sempre ligada. Então eu tive a chance de conhecer muita gente legal aqui, né, por conta dela e também por conta das coisas que eu tinha feito pelo Sesc antes, né, fazendo curadorias aqui. Inclusive foi quando a gente se encontrou em determinado momento, depois de Blumenau, depois de Florianópolis. Tu já estava aqui dando aula na Federal da Fronteira Sul e a Daiana estava trabalhando no Sesc, né? A Daiana Schwartz, tua companheira, e ela chamou para vir fazer uma curadoria aqui. Foi uma curadoria polêmica demais, deu problema. Eu me incomodei, eu acho que incomodei a cidade também, e foi bem engraçado, porque para mim era a última cidade que eu iria morar na minha vida, né? Porque eu me sentia persona não grata aqui, né? Por conta das travessuras que a gente fez. Basicamente, só vou dizer o que foi feito, que foi o trabalho mais polêmico, foi o trabalho do Juliano Zanotelli, que botou uma capa, uma capa de super-herói no Monumento ao Desbravador, que quem conhece Chapecó é o totem aqui, né, da cidade. E aí, para ele era um trabalho absolutamente poético, não tinha nada de político, né? Mas a capa era vermelha, porque era uma capa de super-herói, e algumas pessoas, antes dessa polarização toda, inclusive, acharam que tinha alguma referência ao PT, à esquerda, seja o que for, e aí começou uma polêmica e tal, e eu, assim, eu me incomodei porque eu esperava que alguns artistas se posicionassem, não se posicionaram,
Também fiquei feliz porque, no caso da Dayana, na frente do Sesc, né, tu também escreveu um texto na época, e assim, também tive muita ajuda, né, a Janaína também aqui, mas assim, o fato de uma questão dessa ter ido parar no Conselho de Cultura da cidade, para dizer se autorizava ou não a fazer aquilo, e por quantos dias podia ficar, sendo que alguns meses antes tinham vestido o desbravador com o uniforme do clube da Chapecoense, porque tinha sido campeão de qualquer coisa aí, é uma piada, né? Porque você tá ferindo o artigo 5º da Constituição da Liberdade de Expressão de um artista. E, enfim, foi quando, Fernando? Foi 2014, 15? Cara, puxa, daí eu acho que é 2012, por aí. Não, realmente não teria que retomar, né? Mas eram coisas que eu estava sentindo, assim, inclusive outros episódios que a gente ia ter em Brusque também, a gente teve um problema numa exposição dentro de uma universidade lá, de censura também pelo Sesc, e no caso foi a Universidade de Unaselv que censurou o trabalho de artistas, porque trabalhavam com a questão trans, tudo isso já estava aparecendo, né? É o que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Eu te perguntei justamente quando para a gente destacar isso, né? De como faz tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece tão distante de nós, mas já se anunciava, né? Um pouco essa situação que a gente está vivendo, né? E essa experiência foi realmente marcante, né? Uhum. Bom, voltando ao livro, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o título em si, né, que chama atenção. Por que Poço Certo? Tá aqui o livrinho, a edição da Caia Ponte. Depois eu vou agradecer bastante ao Marcelo, mas obrigado, Marcelo. Obrigado ao Fábio Brigman, que fez a diagramação. Então, Poço Certo é uma espécie de ready-made, eu encontrei pronto, na verdade. É um nome de uma localidade situada entre... na verdade, já é quase na saída do município de Alfredo Wagner, que fica na Serra Catarinense, e era esse percurso que eu fazia de carro, que eu adoro fazer de carro, entre Florianópolis e Chapecó, Chapecó-Florianópolis. Então era um lugar que eu parava, Alfredo Wagner mais ou menos no meio do caminho, um pouquinho mais pro litoral já. E aí eu fui visitar um museu de arqueologia que tem lá, e o museu estava fechado. E a Janaína botou que é 2013 ali a exposição. Legal, obrigado, Janaína. E aí eu fui visitar o museu e, por sorte, o museu estava fechado. Não conheço o Museu de Arqueologia de Alfredo Wagner até hoje. Mas tinha uma placa do lado do museu dizendo Cachoeira Poço Certo, e uma seta para lá. E aí eu, puxa, na verdade já gostei dela só pelo nome, né? Como assim um Poço Certo, né? E o Tim tá comentando aqui, pode ser, Tim. E então, assim, o nome já me chamou a atenção, né? Porque ele é ambíguo pra caramba, né? Ele tem uma carga poética forte, né? E assim, não precisei fazer nada, eu só precisei viajar, andar, tava ali pronto, né? E eu gosto dessas coisas, quando, na verdade, muita coisa do livro é mais observação do que já existe. Na verdade, o meu sonho é escrever um livro que não tenha nenhuma palavra e nenhuma ideia minha. E isso não é nada novo, assim. O Gustavo Flaubert tentou fazer isso, né, no Bouvard e Pécuchet, que é o último livro dele e tal. Mas quando eu cheguei lá nessa cachoeira, ela é assim sensacional. Ela não é só uma cachoeira, porque tu não fica olhando a cachoeira de longe, num ponto de vista externo. Na verdade, tu tá no meio da queda, né? Tu fica numa escarpa, né, olhando a queda de dentro, né? Então, e era inclusive um lugar de culto religioso lá, e acredito eu que realmente deva ser um lugar de sagrado não só para religiões europeias, mas inclusive indígenas, porque realmente tem um poder muito forte lá, né? E, bom, foi isso, né? Esse é o título, né? E aí, ao mesmo tempo, reflete um pouco o estado de espírito que eu estava ao escrever esses poemas, que era um poço que eu vivia, assim, né? E, ao mesmo tempo, era o poço que eu tinha, né? É aquela coisa, né? Tudo bem, estou no poço, vamos filtrar a água e vamos continuar tomando a água, né?
Essa é a água que eu tenho que beber, né? O que eu posso fazer é tentar viver, né? E aí o livro estava pronto, aí a gente começou a pensar na capa e apareceu essa foto que eu fiz de cima de uma piscina que tem aqui em Chapecó, um dos primeiros lugares que eu fiquei hospedado quando eu comecei a vir para cá namorar a Janaína. E aí eu fiquei hospedado numa casa de uma amiga dela, a Ingrid, que gentilmente cedeu a casa, que é linda, maravilhosa. A Ingrid, que é artista também. E essa piscina é uma piscina absolutamente estranha, assim, porque ela é uma piscina com uma carranca viking saindo de dentro dela, ela tem todo um formato diferente, embaixo tem uma adega de vinhos e de jogos, enfim. E hello, Alan. E enfim, essa imagem também assim nos apeteceu e acabou ficando. E curiosamente, né, tem é uma imagem de uma piscina, mas tem também um buraco, né? E a piscina já fracassou há muito tempo, ela está vazia, né? Eu acho que o projeto dela foi muito arrojado, assim, quer dizer, o cara que projetou era arrojado, mas quem construiu não era tanto, né? Eu não sei se ela funciona exatamente como piscina hoje, assim, ela tem e essa coisa do fracasso sempre me interessou, assim, muito, muito, muito. Eu me lembro que na universidade, assim, quando eu entrei para fazer história, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, assim, o que me fez sobreviver foi o fato de existir lá um laboratório de pesquisa em imagem e som, que eu trabalhei com cinema há bastante tempo, né, com vídeo, né. E o professor Henrique Pereira Oliveira, um cara que eu amo até hoje, assim, meu amigo, meu guia. E, no caso, eu me lembro das primeiras coisas que eu fiz lá, assim, de agenda cultural, né, de agitar, foi fazer uma amostra de cinema do fracasso. A gente só passava filmes em que as coisas fracassavam, assim, tipo, e também tinha umas brincadeiras, a gente colocou Charlie Brown, Snoopy, né, que tem essa coisa do fracasso, botamos James Dean, enfim. Então, assim, a poesia, do modo como eu vejo ela, na verdade, é um modo de fracassar certo, sabe? Assim, porque, na verdade, no mundo que a gente vive hoje, de vantagens, de sucessos e de livros que nos ensinam a como se dar bem na vida, né? Leis do triunfo e tudo mais, isso não me atrai, assim. Eu acho que é mais honroso fracassado que ter sucesso nesse mundo de hoje. E aí dá para entender muito o teu gosto pelo Walter Benjamin, né? Essa coisa também de frear nessa locomotiva que está indo em direção ao abismo, né? A ruína, assim, sempre me interessou, né? Muito, muito, muito. E o Benjamin tem uma escrita muito poética, né? Por mais que se coloque ele dentro de uma escola de filósofos, sei lá, quando eu pego a Rua de Mão Única para ler, eu vejo um poeta escrevendo. E, aliás, assim, muito me ajudou, assim, a perceber essa liberdade, assim, né? De que, tá, tudo bem, o Poço Certo é um livro de poemas, mas, na verdade, tem várias coisas ali. Tem um pouco de conto, tem um pouco de texto filosófico, tem vários formatos ali, né? E essa liberdade, para mim, é importante, né? Aquariano, né? Então. Essa é uma das perguntas que eu queria fazer, que tu pudesse desenvolver um pouco mais. O que essa formação como historiador e crítico de arte, tu acha que ela se expressa no teu livro, nesses poemas que estão nesse livro ou não? Eu não sei se eu cheguei a ser crítico de arte. Eu acho que eu escrevia textos sobre artistas e sobre trabalhos artísticos que me interessavam. Eu nunca fui o cara que pegava um artista para destruir, por exemplo. Até no início da carreira a gente fez isso. Eu e Vitor da Rosa, a gente tinha um blog lá, a gente até assim tocava um pouco o terror, né? E, enfim, chegamos ao nível de criticar o Ricardo Basbal, né? Que é um dos deuses da arte contemporânea, né, brasileira, né? Mas assim, não, né, aquilo dali não era, nunca foi o tom que eu procurei na escrita. Na verdade, assim, o meu barato sempre foi escrever, sempre foi. E por acaso eu fui indo, né, para o caminho das artes, porque quando eu fui estudar história porque eu queria ser escritor. Esse era o meu objetivo, sempre foi. Só que para sobreviver e tudo mais, eu fui me embrenhando nas coisas, e sempre gostei muito de cinema, e fui indo em busca, e acabei indo parar no Museu Assis.
né, o artista Assis, aí, um museu que fica na parte continental de Florianópolis. Fui fazer meu trabalho de conclusão de curso lá e acabei ficando 4 anos trabalhando lá. E aí que entrei, né, nesse Invest Museus, a gente criou uma sala de exposição de arte contemporânea lá, e que aí eu pude ter a chance de conhecer muita gente legal lá, né, assim, que criou o meu repertório, assim, né, do que eu acho interessante hoje e tudo mais. Então, assim, eu fui fazer história porque eu queria entender o ser humano, e eu acho que ou eu fazia psicologia ou eu fazia história. Eu procurei, na verdade, ver o que o ser humano já tinha feito, né? E aí, a partir do momento que eu estava lá, as coisas foram acontecendo um pouco naturalmente para mim. Acabei indo para cinema, antes passei por teatro, né? Trabalhei como contra-regra bastante tempo. E depois fui para o cinema, e depois fiquei bastante tempo nas artes visuais, também frequentei bastante o universo de museus e tudo mais. Mas no fundo, o que eu queria era escrever esse livro de poemas aqui, né? Então, demorou um tempo, né? E agora, assim, a tua pergunta é legal, porque no livro tem vários poemas, e eu posso até pegar e ler um aqui, porque eu acho que talvez seja legal ler alguma coisa, a gente ficar falando, e quem está ouvindo não sabe do que a gente está falando, né? Bom, o livro vai estar à venda, né, a partir de hoje. Já tem aí no estante virtual, é só colocar lá, Poço Certo já aparece. No site da Caia Ponte Edições também, aqui na Humana Acervo Livraria de Chapecó, e também em Florianópolis, quando a coisa voltar ao normal, na Desterrados Artes, do Tasso, e na Elemental, Acervo Elemental, lá na rua João Pinto. Então, assim, o livro ele é dividido em 4 partes, tá? A primeira parte se chama Evidência e Extensão, tá? Quer dizer, evidência e extensão nada mais é do que pensamentos, imagens sobre o espaço, né? Sobre a extensão, né? Sobre o comprimento, sobre a largura, sobre o volume das coisas, né? Então, são observações basicamente da natureza, né? E aí, deixa eu escolher uma aqui, por exemplo. Cenas descritivas. Caminhos que percorre, o amanhecer de fronte à mata, o mar imenso engole a paisagem, as imprescindíveis banalidades do cotidiano. Sujeitos abertos, mas vazios de sentido. Não se sabe se tanta abertura é preciso, dentro pouco delas resta. De tão porosos invadem o vento. É estranho ler o poema, né? Essa é uma das coisas também que, assim, esses poemas são feitos para ler em voz baixa, assim, eles não são feitos para ler em voz alta. Apesar de eu adorar a tradição da poesia oral, assim, nesse caso, esses poemas, assim, é bem possível que eu me negue a ler alguns se me pedirem, né? Porque eles realmente são feitos de uma leitura silenciosa, quieta mesmo, assim. Então, assim, essa pergunta que você me fez em relação à influência das artes visuais, assim, eu acho que eu aprendi a olhar com as artes visuais, né? Eu aprendi a observar, a ver, e forçadamente também tive que aprender a dar, a mostrar, a dar a ver, né? Por conta das exposições. Quando você faz uma curadoria, não basta só chamar artistas, pensar um tema, escrever catálogo, enfim, não é só isso. Você tem que pegar os trabalhos, os discursos e colocar no espaço, né? E tem muito disso nesse livro, quer dizer, né? De olhar e de encontrar um espaço na página, né? No ritmo, no verso, né? Eu sei que uma coisa que até o Marcelo tem bastante bronca é que tem muito poeta e pouco leitor de poesia, né? E eu sei que tu é um grande leitor, né? Mais do que tudo, né? Tu é um grande leitor, e não é à toa que a Humana, né, usa essa referência dos leitores vorazes, né? Então eu queria que tu falasse um pouco quais são as tuas referências na poesia. O que tu lê, o que tu gosta, o que tu lia, né, no passado, né, das coisas que a gente vai às vezes abandonando, né, mas que retoma às vezes. O que te interessa na poesia?
Sim, assim, a poesia para mim é coisa simples, tá? O fato de ela não ter tantos leitores hoje, aliás, é a seção menos frequentada aqui da Humana. Assim, a gente tem duas sessões aqui, uma de poesia brasileira, outra de poesia estrangeira, assim, que está com bastante coisa boa, interessante, assim, e é realmente a menos frequentada, assim, né, junto com literatura brasileira. E o fato de ela não ser tão lida hoje, na verdade, eu acho que deve muito a uma espécie de excesso de zelo dos poetas em relação àquilo que escrevem, como se fosse algo, um santo grau da literatura, a poesia, né? Eu acho que é um estado de espírito muito especial, assim, a poesia, muito delicado às vezes, né? Tem poemas que realmente você demora muito tempo para entrar, você lê com 20 anos, não entende absolutamente nada, depois com 30 você começa a suspeitar, aí com 40 vai entender, né? Mas a poesia, aí eu me lembro do Maddox Ford, que é um escritor inglês, que ele falava, a poesia é absolutamente algo simples. Eram pessoas que tinham algo a dizer para outras pessoas e que começaram a polir essas frases, né? Quer dizer, a botar ritmo, a botar rima, para que aquilo ficasse mais interessante, né? Para as pessoas ouvirem. No fundo é isso. E a poesia é uma das coisas mais arcaicas que existem, né? É muito antes da Grécia Antiga, na verdade, né? E esse aspecto da poesia me interessa, na verdade é isso, é alguém querendo dizer outra coisa para alguém, e de um modo mais próximo da escultura do que da pintura, vou dizer assim, porque na poesia você vai cortando, né? O procedimento da poesia, para mim, pelo menos, do poema, é cortar, né? Eu me coloco muito assim nessa função da escultura, de você ir tirando o excesso, né? E a prosa é o contrário, né? A prosa, às vezes, você vai desenvolvendo ideia até chegar em outra, né? No meu caso, nesse livro não é bem assim, eu gosto de desenvolver uma ideia e ir com ela até o fim. Referências, né? Então, assim, primeiro, né, Cruz de Souza, né? Esse negro genial que sofreu pra caramba na nossa antiga capital, Nossa Senhora do Desterro, que morreu em condições absolutamente desleais para um artista do tamanho que ele foi para o país, né? E então ele realmente foi um cara que me pegou forte, assim, né? Mas depois, com o tempo, eu fui indo para outras áreas, assim, para outros domínios, né? Então, ultimamente, assim, eu não ando lendo muito, não, viu? Ultimamente, até acho que essa coisa da depressão, assim, chegou um momento que eu falei, quer saber? Eu vou parar um pouco de ler, vou ficar mais observando. E foi importante para eu poder escrever, para eu poder, na verdade, finalizar esses poemas todos, né? Então, depois do Cruz de Souza, eu fui sondando aquele universo ali da poesia simbolista, aí fui parar em Baudelaire, né? Um poeta maldito que eu amo, né? Aí passei por Castro Alves, né? E depois cheguei no verso livre. Eu acho que o verso livre me liberou, assim, na verdade, né? Para fazer o que eu pensava que podia fazer. E aí Leminski, né? Apesar de que Paulo Leminski hoje eu já não gosto tanto. Eu acho muito pop. eu gosto mais do Regis Bonvicino, Sérgio Medeiros, umas figuras não tão conhecidas, mas que realmente eu acho que tem uma elaboração assim verbal um pouco mais enigmática, assim, que me toca, né? E aí eu tive uma coisa importante também, é que eu sempre frequentei também o circuito literário lá em Florianópolis, né? Então tem dois caras assim que foram fundamentais para mim, que é o Cláudio Trindade, que é um poeta paulistano que mora lá já há muito tempo. A gente faz muitos anos que nem se fala, mas assim a convivência com ele me trouxe um repertório muito legal, e ele é poeta também. O Sérgio Medeiros, que eu falei agora, que é um poeta, é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e que tem uma quantidade enorme de livros publicados, que eu assim, admiro. E o Rodrigo Diaro também. O Rodrigo Diaro é engraçado, porque o Rodrigo Diaro, eu não tenho muita conexão com o trabalho pictórico dele, né? Assim, se me pedissem para escrever um texto sobre a pintura do Rodrigo, eu teria dificuldades, assim. Mas no momento em que eu li o livro dele, Folias de Ornitorrinco, se eu não me engano, eu assim consegui finalmente me conectar com o pensamento dele, que é muito erudito, né, que traz muitas referências da mitologia e tal.
e que traz uma quantidade enorme de signos, de símbolos, né? E aí eu li aquilo e falei assim, nossa, que bom que eu consegui encontrar o Rodrigo. Até peguei o telefone, liguei para ele na hora, pedi para alguém o telefone que eu não tinha. E falei, Rodrigo, entendi você, cara, finalmente. Ele assim, que bom. Eu acho que até que ele fez uma piada do tipo, antes tarde do que nunca, né? O Rodrigo Diaro, né? Que é um cara que tá aí conosco. Bom, e aí agora, por último, o que eu ando lendo, assim, só para terminar essa etapa de referências, eu ando lendo, assim, Hilda Hilst, Ana Cristina César, Maya Angelou, gosto pra caramba, assim. Também, né, uma poesia que não só se preocupa com a forma, né, mas com o que tem a dizer, né. Mas, assim, para mim o que me toca hoje mesmo é uma certa poesia inglesa ali da virada do século XIX para o XX, né, primeira metade do século XX. Pound, Yeats, Keats e principalmente H.W. Auden. Esse, para mim, por enquanto, é o poeta de cabeceira, assim, um cara que eu leio e releio. E o Auden, ele é famoso por aquele poema chamado Funeral Blues, alguns devem conhecer, que é de uma beleza, assim, eu até separei aqui para a gente ler, para a gente ter uma ideia de quem que foi o Auden. Auden se escreve A-U-D-E-N de navio, tá? Auden. Ele é um poeta inglês, mas que foi morar nos Estados Unidos muito tempo, mas morreu em Viena. Funeral Blues. Esse poema foi lido, foi 4 casamentos e um funeral, não me lembro qual é o nome do filme, mas ele fez parte, ele ficou pop por conta da participação desse filme. E eu vou ler ele aqui para vocês rapidamente, tá? Ótimo. A tradução é do Daniel Pisa. Parem todos os relógios, desliguem o telefone. Evitem o latido do cachorro com seu osso suculento. Silenciem os pianos e com tambores lentos tragam o caixão. Deixem que o luto chore. Deixem que os aviões voem em círculos altos, riscando no céu a mensagem: ele está morto. Ponham gravatas beges no pescoço dos pombos brancos do chão. Deixem que os guardas de trânsito usem luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Minha semana útil e meu domingo inerte. Meu meio-dia, minha meia-noite, minha canção, meu papo. Achei que o amor fosse para sempre. Eu estava errado. As estrelas não são necessárias. Retirem cada uma delas. Empacotem a lua e façam o sol desmanchar. Esvaziem o oceano e varram as florestas, pois nada no momento pode algum bem causar. Esse é o Funeral Blues, assim, um tipo de poesia que me toca, assim, fundo. E tu falou que esses livros foram escritos, né, nos últimos 10 anos, pelo menos. Então, certamente, tu tens muito mais poemas. Que tipo de critério tu utilizou para organizar esse livro? Para excluir, né? Às vezes não é nem só os que são bons e não tão bons, mas às vezes a busca de uma certa unidade, né? Que tipo de critério tu utilizou para encontrar o poço certo? O critério mais importante é que ele pudesse ficar um tempo dormindo, apagado, desligado na gaveta, no caso na gaveta do computador ou nos cadernos, e que quando eu retomasse a leitura deles, eu os lesse e que a leitura deles não me causasse vergonha a mim mesmo. Né? Então, assim, mas na verdade a coisa mais importante que acabou ficando como critério era quando eu li os poemas e parecia que eu não tinha escrito eles. Parecia que era uma outra voz falando por mim. E eu gosto muito da poesia, eu gosto muito daquela história do Rimbaud, que é um outro poeta que eu gosto. O Arthur Rimbaud, ele falava assim, o eu é um outro, né? Essa capacidade, essa possibilidade de quem escreve, mas isso não é só para a literatura, mas inclusive na nossa capacidade de desenvolver compaixão, de desenvolver tolerância, de desenvolver, enfim, habilidades básicas de civilização, acho eu, é a capacidade de você se colocar na posição do outro, né, no olhar do outro. E para mim nesse momento assim, eu tentava fazer radicalmente isso. Muitas vezes quando eu estava olhando uma gralha se movimentando, por exemplo, tem
Tem um poema que se chama Gralha no livro, né? Eu tentava virar gralha, né? Eu tentava pensar com os pressupostos de uma gralha, né? E aí, quando eu ia ler os poemas 2, 3, 4 anos depois que estavam escritos, eu muitas vezes levava um susto, porque não parecia eu que tinha escrito. E eu gostava desse sentimento, sabe? Adorava isso, assim, até hoje gosto. Então esse foi o critério primeiro. Aí depois, então assim, escrevi bastante, né? Mas muita coisa ruim também, né? Putz, coisas que realmente não tá lá, mas talvez daqui a alguns anos pegando aquilo e trabalhando e tal, vá aparecer alguma coisa, né? Mas no momento não serviu. E aí o critério foi tentar encontrar essas. Eu comecei a falar da divisão do livro, né? A primeira parte é evidência e extensão, que falava sobre a paisagem, que fala sobre a paisagem. A segunda parte é gente, então são retratos, né? É o ser humano em ação, nos seus momentos mais brilhantes e também nos seus momentos mais inglórios, talvez mais inglórios do que brilhantes. E a terceira parte se chama vicissitudes, né? Que aí entra para uma questão mais moral, ética, né? E aí tem a última parte que é o epílogo. O epílogo é só um poema final, junto com Luiz Ferdinand Cellini, que é um escritor que eu gosto bastante. E tem muito isso, assim, os poemas às vezes aparecem assim, tal poema, o título tal, com Giba Duarte, né? Com Carlos Aspe, né? Porque eram realmente momentos que eu vivi com eles, assim, né? Sim, inclusive tem muitas, mesmo na forma de poema, mas que estão muito próximos até de uma prosa, né? Que tem uma certa estrutura narrativa, assim, né? Que fazem menção a algum acontecimento, né? Algum olhar, né? Momentos assim, dá a sensação de momentos de observação do alto, sobretudo, assim. Eu tive muito essa sensação de alguém olhando do alto, olhando para o horizonte, né? E essa coisa da própria paisagem, né? Que talvez tenha relação com essa questão plástica também, né? Sim, sim. Um dos poemas que eu mais gosto, e até sei de cor, uns trechos, é o do Castro Alves, Navio Negreiro, né? Que a metáfora da águia, né? Que vê as coisas lá de cima, e existe toda uma tradição da poesia que imagina o poeta como uma águia, né? Alguém que está lá longe e consegue ver muito, né? Inclusive tem citações assim do tipo Pound, quando ele falava que o poeta é a antena da raça, né? Que eu acho assim um pouco demais, mas tem um lado interessante disso, que é a relação entre poesia e profecia, né? Que na Grécia Antiga já tinha, e que me interessa bastante, porque realmente tem poemas que você lê de 100 anos atrás que ele parece que está descrevendo o futuro que viria, né? Ou que virá, né? Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu falar para o Marcelo. Marcelo, quem quiser mandar pergunta, viu? Quem está nos escutando, nos ouvindo, eu acho que seria legal também, porque aí a gente consegue discutir, viu, Marcelo? Se tu quiser botar algumas... Eu estou aqui e estou anotando aqui, se alguém perguntar, que legal. Eu apareço. Fiquem à vontade aí, quem está nos ouvindo. Tá muito bonito acompanhar essa conversa. Eu estou aqui de espectador, estou muito feliz porque tem conversa que se não é entre amigos, ela não pode ser feita, né, cara? Não com essa naturalidade bonita. Assim. Muito obrigado, continuem. Eu vou anotar as perguntas. Fica frio. Tá bom. Então, né, nesse sentido assim de que assim, eu acho que mas alguns desses poemas dão bons papos, assim, alguns são tão pesados que talvez, né, o melhor é o silenciamento, né, mas eu acho que tem alguns assim que remetem um pouco a essa tua ideia que tu colocaste há pouco, de uma
do momento também de estar junto com alguém, né? De um amigo ou uma referência intelectual, né? Que é estar junto também, né? E tem esse que eu gostei muito, que é o Alto da Costa, com Giba Duarte, né? E queria que, não sei se tu é afim, mas se tu pudesse falar um pouco, né, que Sim. desse evento. São coisas assim, né? Lá em Florianópolis eu andava bastante sozinho, assim, aí quando pelas bordas, principalmente da ilha, assim, né? Gostava muito de andar por rochedos, tostões e também por partes da cidade que não eram exatamente turísticas, assim. E eu cresci na parte continental, na verdade, de Florianópolis e São José também, que é o município do lado, que também é banhado pelo mar, e que é uma parte que não é cosmeticamente tratado para o turista, então tem realmente muita ruína e tal, né? Tem um poema que eu gosto muito, que é o Balneário 2, né? Tem um Balneário 1, que é uma observação de uma onda se formando, que é o Balneário 1 só, e tem um Balneário 2, grupo, que na verdade era eu andando num dia de chuva às bordas da ilha, próximo à casa do meu avô, e que um dia em que, enfim, encontrei várias coisas pelo caminho, assim. Então, chovendo, na verdade eu achei que eu ia ser o único que estava andando pela praia, né? Mas encontrei lá uma pessoa embaixo de uma árvore e que, assim, me fez naquela solidão me sentir muito bem acompanhado. Eu até vou ler, tá? Esse poema. Balneário 2, grupo. Naquela parte da cidade, a ruína impera. Não houve maquiagem para turista, casas amontoadas à beira do mar, paredes sem reboco. A maresia tratou de comer parte dos tijolos por dentro. Sobre a drenagem da água que desce das ruas em direção ao mar, uma ponte pequena com tábuas faltantes. Um heróico sem-teto, embaixo da amendoeira sentado. Antigo chefe de uma tribo que não mais existe. Debaixo da chuva, o jornal ele lê. Indiferente ao frio e às letras que escorrem, mas muito contente e consciente, ao que parece, com a solidão. E o silêncio daquele canto do mundo. Eu uni minhas intenções e meu espírito ao daquele homem plástico, barbudo, sujo, sublime. Esse tipo de observação, né? Não sei o nome dele, mas assim, me senti irmão, né? E aí, no caso, tem os irmãos de verdade, né? Irmão, no caso, o Giba, né? Que um amigo de longa data, né? Assim, que também me ajudou a ver o mundo, assim, né? E aí, no caso do Giba, foi essa coisa, também na beira do mar. No caso, ele morava na beira da lagoa, né? Então, é uma observação de uma cena sentado num trapiche. Né? Mas a cena, na verdade, não existe. A cena é aquilo que ele está me contando, né? Então tá ali a paisagem, mas na verdade o que interessa é a experiência humana inserida naquela paisagem. E essa história de era axial, eixos, como é que tu encontrou isso e o que isso diz a respeito do mundo que nós estamos vivendo? A minha relação com a literatura começou muito com meu avô, né? Um avô paterno, não esse que eu estava andando na beira da praia, esse é o avô materno. E que escrevia também. Né? E Walter Beaupré, o nome dele. E o nome do outro avô é Valmor Kikyo. E assim, eu sempre tive uma relação muito próxima com os avós, assim. E acho que eu tive, no caso do meu avô paterno, não, mas do materno, sim. Eu tive o privilégio de conviver ele assim, até os 30 e poucos anos. Aí você começa a entender bastante assim, né, o que você se transforma, né, o que você entender a velhice que virá, né, enfim, essas coisas. E no caso do meu avô, ele, quando eu era moleque, ele me dava para ler filosofia, assim, com 14, 13 anos, ele me dava Sócrates para ler, Santo Agostinho, me dava Montaigne, os ensaios do Montaigne, e ele sempre tinha eu nunca entendi direito a biblioteca dele, hoje eu entendo, assim, né, os caminhos que ele frequentava, um certo ocultismo que ele procurava, assim, tinha umas coisas meio ocultas, assim.
um certo lado de magia também, que ele tinha interesse, e eu sempre fiquei buscando, assim, no meio desse repertório cultural, filosófico da humanidade, né, para onde que eu vou, né? E aí, claro que a pergunta não é para onde que eu vou, porque tem vários caminhos para seguir, né? Mas, e alguns caminhos é o que estão descritos ali na era axial, né? Quer dizer, são momentos muito importantes da história da humanidade em que determinadas ideias aparecem e elas vão como se fosse uma fogueira que nunca apagasse, né? O cristianismo é uma delas, talvez apague, e vai apagar, é claro, mas nesse momento é uma ideia que nos atravessa, né? Que nasce conosco, né? Mas dentro dessas ideias todas, a que mais me fascina é a ideia que vem do Oriente, do budismo, na verdade, que é a ideia de encontrar uma relação com a espiritualidade que não passa pela religião, né? Eu gosto muito disso, que não passa por um rito e por hierarquias, né? Isso me interessa muito. Embora tenha super problemas no budismo também, a relação bastante patriarcal e tal, né? Sim. Bom, eu li, né, esse poema relacionando, inclusive, com o título, né, e com essa dimensão mesmo da poesia, da filosofia, como a possibilidade de enfrentar as grandes questões, né, que é a própria finitude, o transcendente, a morte, sei lá, né, e como que através da arte a gente tem caminhado, né, nas beiradas desse poço, né, sempre correndo o risco de cair, mas ainda assim correndo, né, sentindo essa vertigem. Na verdade, essa questão da finitude é uma das questões que mais mexe comigo, assim, e acho que a poesia me ajuda a elaborar. Diga, Marcelo. Sim. O Manolo Kotvitz, um abraço, Manolo. Eu adoro teu som, eu adoro a tua pessoa e a tua existência. Ele perguntou aqui, tu enquanto livreiro, e depois ele complementa, e como escritor livreiro, como tu prospecta a cena independente dos escritores em e de Santa Catarina? Aí eu te deixo essa bomba e vou me recolher aqui. Eu acho que tem muita coisa legal sendo escrita, e isso vale não só para o circuito da literatura, mas para o circuito do teatro, o circuito da música, o circuito do cinema. Acho que tem um monte de besteira também, mas e acho que as relações de poder muitas vezes atrapalham que esse circuito funcione de um modo mais orgânico e colaborativo, né? Então, assim, uma das coisas que eu não falei, quando falei sobre Chapecó, a minha vinda para cá, e é uma coisa que eu senti que quando a gente está supostamente no centro, esse discurso é abafado, mas é realmente uma verdade, é o fato de que as cidades que não são capitais recebem muito menos recursos, atenções, editais, seja o que for, e realmente isso atrapalha muito, sabe? Então eu vejo aqui em Chapecó algumas pessoas escrevendo e fazendo coisas interessantes e tendo que se matar para publicar seus livros, né? Gustavo Mati aí com Nuvem Colonna, né? Agora para fazer a segunda edição, porque o livro foi um sucesso, vendeu tudo, né? Teve que fazer um financiamento coletivo, assim, e muito bem feito o processo. Mas aquela coisa, quer dizer, né? A gente não tem um circuito que se autossustente. A gente tem que realmente toda hora ter que dar um jeito para fazer as coisas, né? Manolo, pergunta difícil, cara. Eu cada vez menos gosto de falar sobre o circuito, na verdade, assim. Não. Mas assim, Fernando, para te ajudar a dizer que a nossa aposta, né, na livraria humana é essa também, né?
na boa, assim, eu acho que a nossa estante aí, né, tem uma seleção, por exemplo, de escritores catarinenses invejável. Eu não sei se tem uma outra livraria em Santa Catarina com coisas tão relevantes, selecionadas como nós temos aí, né? E da mesma forma, poesia, né? Assim, eu não sei se Eu acho que tem, né, tem algo a, tão selecionado e importante, não só para gerações contemporâneas, mas também para, né, autores antigos, de editoras que já desapareceram, escritores que morreram e assim por diante. Então, acho que assim, esse projeto da Humana é um projeto de acreditar, né, na potência, né, desse circuito, né, dessas pessoas e, e fazer essas ideias circularem, né? É claro que a gente também um pouco aquilo que tu falou, né? A gente no mundo onde todo mundo está vibrando com o sucesso, né? Da Amazon e com as coisas todas, bom, a gente vai apostar numa coisa que está sempre correndo risco de grande fracasso também, né? não, e também é isso. E outro dia eu li da biografia do Benjamin, que o grande sonho do Walter Benjamin era montar uma livraria, né? E o Benjamin falava que a tarefa, né, do historiador é justamente resgatar aqueles sonhos que não foram possíveis, né? E que dirá, né, modestamente, nós aqui em Chapecó estamos realizando um sonho que o Benjamin mesmo não conseguiu realizar por conta da catástrofe que foi, né, a guerra, o nazismo e essa coisa toda, né? E a própria morte dele. Sim, acho que o que a gente está fazendo aqui é apostar nas borboletas, assim, né? E, bom, somos pequenos, o fato de sermos pequenos nos possibilita ser independente, a gente faz o que nos dá na telha, a gente diz o que tem que dizer, a gente realmente não Eu acho que tem... nós somos o único estabelecimento comercial de Chapecó que tem um cartaz perguntando quem matou Marielle. E outras coisas mais e tal. Enfim, a galeria que a gente tem aqui também, então a gente chama os artistas que a gente acha que tem coisas importantes para serem ditas, né? E vai passar por aqui muita gente legal, a Janaína e a Dayana tocam a curadoria da galeria, né? E é isso, nosso esforço é de manter, assim, livros que alimentem a alma aqui, né? A gente tenta realmente, se o livro não nos... Aí entra uma coisa que a gente, assim, não é o fato de ser escritor de Santa Catarina e nem ser de escritor chapecoense que vai dizer que vai estar aqui ou não, é o fato de ser bom, de que a pessoa vai ler e vai realmente, aquilo vai fazer algum sentido para a vida dela, porque tem muita... Imagina, a publicação de livros no mundo é algo em torno de 2 milhões de exemplares por mundo. Eu estava vendo os dados da Unesco esses dias. Imagina quantas coisas estúpidas não deve ter no meio. Ô, Bobré, Oi. a Mariângela Ávila, ela diz oi, ela diz que sente saudade, e ela pede, e eu faço coro com ela, para tu falar sobre o poema Laguna, por favor. Sim, a Mariângela, um beijo, um abraço no Antônio aí, 2 pessoas importantíssimas aí da minha trajetória. Assim. O Antônio Paulo Daquino, assim, é um cara realmente importantíssimo, e a Mariângela também. E Laguna, porque assim, minha família veio da Laguna, né? O primeiro Beaupré saído da Alemanha, essa parte paterna aí veio da Alemanha e foi parar na região da Madre, que é fronteira da Laguna com a cidade de Tubarão. E eu sempre frequentei por conta de alguns parentes que a gente tinha lá. A gente ia, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E depois fui muito sozinho para lá também, assim, aproveitando as viagens que eu fazia pelo Sesc, eu sempre dava um jeito de parar na Laguna e tomar água lá na bica, era a desculpa que eu tinha, na verdade, para ir para lá. E sempre me tocou muito o fato de que Laguna, ao que me parece, é uma cidade que viveu seus momentos de glória e que fracassou retumbantemente, assim, né?
e que a ruína que ela se encontra hoje, inclusive a situação meio desgastada do patrimônio, uma crise, né, em termos de cultura, em termos de conservação patrimonial e tudo mais, mostra um pouco isso. Então, e assim, fatos que eu preciso apurar historicamente ainda com documentos, mas a minha família conta que um dos meus trisavós foi presidente da Câmara dos Vereadores da Laguna em época em que Giuseppe Garibaldi entrou à cidade para proclamar a República Juliana. E que ele, como eu faria também, virou de lado e virou republicano, quer dizer, ele virou do bando do Giuseppe, da Anitta e tudo mais, né? E que a República durou pouco tempo, eles foram expulsos, o Giuseppe, a Anitta foi junto com o Giuseppe, e ficou lá meu trisavô e foi enforcado lá, né? Foi um dos primeiros a serem castigados, né? E a minha bisavó contava essa história, o lugar onde ele foi enforcado, ela nem gostava de passar perto. Então tem esses vestígios da história aí que me interessam muito na Laguna. Tem muita coisa, tem muita história ali em Laguna, né? Muitas trajetórias, né? Então é um pouco isso, Maria. Ela é lagunense, por isso que ela está me perguntando. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Eveline Bopré Volnievics. Minha prima. Ela pergunta em que momento do dia tu sente mais inspiração para escrever e como tu registra e desenvolve o teu processo de criação quando te vem a ideia do poema. Vai, tá perguntando. Não, mas não existe nada disso, Eveline. Às vezes eu passo 2 meses sem escrever nada e às vezes passo uma semana inteira escrevendo. Eu acredito que para mim não passa por um processo, mas por uma necessidade, sabe? É como ir no banheiro, assim. Gente, só para lembrar que o Poço Certo, o livro que a gente lança hoje, ele foi publicado com verba do edital Elizabeth Anderle, do estado de Santa Catarina. Isso a gente tem que... eu te pedi, Bopré, esse poema me toca muito. A Partida, que está na página 39. Tu leria ele para mim, cara, por favor? Leio. Bom, em relação ao que você falou aí, Marcelo, muito obrigado, viu, aí, porque foi você que inscreveu o projeto, né? Você que é o proponente pela Caia Ponte. E realmente, se não fosse você, eu andava e ando bastante assim, cansado de escrever editais. Eu fazia basicamente isso quando eu trabalhava em museus e tal. E, cara, foi muito legal assim, te encontrar e você receber o texto e de ter dado sequência para ele, né? De ele poder chegar. Então, de ter enfrentado a burocracia do edital, né? Então, de ter editado, assim, muito obrigado, né? Vamos lá, a partida. Quando partir premeditado optaste a ser o que sempre foste, aquele quem decide para além de suas atribuições, juiz executante de desígnios que a ti não cabem, porque a decisão sobre o dia e a hora que a vida dá lugar à morte, a nós não cabe, ou cabe. Faltou-te um espírito qualquer universal, sobraram o sério, o ego e as pílulas. Uau. Paulada. A Karen Cristine me chamou a atenção porque eu não fiz a pergunta dela. Eu vou fazer agora. Vou colocar ela aqui, ó. Se não é para onde eu vou, qual é para ti a pergunta dentro dessa elaboração poética da tua própria? Como eu sobrevivo? Eu acho que para mim, assim, é muito indiferente o local que eu estou, assim. Para mim, apesar do fato de eu ter viajado bastante, de gostar disso,
é sempre um caminho muito longo até eu decidir viajar. E, aliás, muitas vezes cancelei viagens, as pessoas que me conhecem sabem disso, né? Muitas vezes eu cancelei muitas viagens, em muitas falas, em muitos lugares. Eu tenho até uns amigos aí que me chamam de Tim Maia, às vezes, porque às vezes me dá medo de ir para os lugares, assim. E então, na verdade, é como eu sobreviver no lugar que eu estou com as coisas que eu tenho, né? E nesse caso, são os livros que estão no meu entorno, são os amigos, são as pessoas, a minha família, né? Então, talvez essa seja a questão, mas é uma pergunta legal, Karen. Um abraço, um beijo, colega historiadora. O Tim, André Tim, outro escritor, que é de Caxias, mas está baseado em Chapecó. Um abraço, Tim. Ele faz essa pergunta que é interessantíssima também. Se os teus textos mudam muito entre a primeira e a última versão, ou se eles já descem, se eles já surgem prontos? Grande Tim, nosso amigo próximo aqui da Humana. Recomendo muito aí, viu, os livros do Tim. Ele vai estar lançando em breve o próximo dele. Modos Inacabados de Morrer é um livro que eu gosto bastante, que é o último dele. Sim, muda bastante, cara. Às vezes é que nem aquele navio mitológico, né, dos argonautas, né? Você parte de uma margem para uma viagem longa com um navio, e no caminho ele vai estragando, e você vai trocando as tábuas dele. Quando você chega do outro lado, ninguém te reconhece, porque você não está mais com nada de que você estava quando você partiu daquela margem. No caminho você foi mudando, né? Às vezes fica um sentimento, um tom, uma imagem, principalmente a imagem fica, mas às vezes as palavras todas mudam, né? E por isso que demora tanto tempo, porque esses reparos na carcaça do poema, ele demora muito tempo. Para mim, que não sou tão disciplinado, talvez se eu trabalhasse todo dia, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui do Felipe Moreno, e é essa. Se tem alguma forte referência filosófica. Ele fala do budismo, mas se tu tem, né, alguma forte referência filosófica que também acaba influenciando a tua poesia. Abraço, Felipe. Bom, é aquela coisa, são momentos em que eu me abraço com certos escritores, filósofos, assim, né? O Benjamin é um. O budismo é algo que eu tenho que enfrentar ainda, sabe? Eu leio, é que nem o budismo é que nem algumas outras coisas que eu tento enfrentar, do tipo tarô, enfim, astrologia. Astrologia talvez eu já tenha um certo conhecimento que me ajude a me guiar e que realmente me dá uma certa orientação, assim. Uma época eu lia muito Barthes, assim, né? O Ricardo falou alguma coisa sobre esse estar junto, né? E o Barthes, Roland Barthes, filósofo francês, tem aquele livro chamado Como Viver Junto, né? Mas agora sim, ultimamente eu tenho gostado mais de ler mulheres, assim, sabe? E tenho gostado de ler coisas que vêm dos povos indígenas. Eu tô um pouco cansado do discurso branco, eurocêntrico, aquela coisa toda. Então eu tenho me tocado muito, assim, sabe? Judith Butler, Angela Davis, Maya Angelou, sabe? E também as falas dos nossos próprios povos indígenas, que eu acho assim, e é uma coisa que a gente tem buscado sempre ter aqui na livraria, né? Que são esses Ailton Krenak, enfim, coisas. O livro do Krenak mesmo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mexeu e mexe comigo assim permanentemente, assim. E que também tem que nos mostra que o fracasso, né, está bem próximo da nossa civilização brasileira. Aí vem a pergunta da Ana Viegas. Ana. Se o fundo do poço é sempre certo. Ana, um beijo. Ana é outra amiga, assim, junto com o Giba, com o Antônio, com a Mariângela, assim, que são minhas bases, assim, né? E Ana, se o fundo do poço é sempre certo. Não, né? Pode dar muito errado. Eu quase, para mim, quase não deu certo várias vezes. Não, é complicado responder essa pergunta porque
Se eu falar sério, talvez a gente comece a chorar aqui. Mas eu acho que tu fez uma piada. Tem uma, por último, dessa série, mas não menos importante, tem a pergunta da dona Selma. Cadê o poema da mamãe? Muito bom. Mãe, olha aí. Não espere tanto do teu filho. Não saiu, mas um dia, quem sabe, né? Eu fiz um pro vô, eu fiz um pro teu pai, tá? Eu fiz um pro teu pai, que chama Arquivô. Tu vai ler depois quando chegar. Bom, eu até posso ler aqui agora, talvez. Isso, lê. Já que não fez o poema para a mãe, pelo menos leu do avô, né? Pro meu avô materno, exatamente. Ele começa com uma citação do Jorge Luiz Borges, que é um outro poeta que eu gosto muito, na verdade, escritor, mas que o início da carreira dele foi em poesia. Aliás, vários escritores, né, começaram com poemas. E ele começa com uma citação do Borges, que escreveu um poema para o avô dele, e que lia há muito tempo atrás, e que depois que meu avô faleceu, eu percebi que eu podia escrever um poema também para ele, né? Sobre ele, não para ele, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Achei. Arquivou. Aí vai a situação do Borges, tá? Mas minha voz não deve assumir suas batalhas, porque ele as travou num sonho essencial. Porque como outros homens escrevem versos, meu avô fez um sonho. Aí eu vou começar a ler o meu poema. Ele sabia onde o céu se punha a cada época do ano. Percebeu o sol nascer em diagonal De novo. Ele sabia onde o céu se punha a cada época do ano. Percebeu o sol nascer em diagonal heterodoxa, isso em seu último verão de vida. Estranhou. Há 65 dias havia perdido a filha de 64 anos. O coração dela se sincopou. O olhar nunca mais foi o mesmo. Antes do alto do nariz, desde o ponto entre os olhos, saía uma linha invisível que terminava na parte superior da orelha. Era um sorriso. Agora a linha terminava quase sempre do ouvido para baixo. As sobrancelhas arrefeceram. Com as pessoas, ele queria falar antes de partir, excluindo os médicos, os doutores. No fim, foi um doutor quem uma morte tranquila nos narrou. Ele foi apagando devagarzinho. Ele, meu avô, conseguiu se despedir dela. Ela não acreditou. Disse que tudo ficaria bem. Ele disse que não conseguia mais assinar cheques. Isso a preocupou. Não mais conseguia abaixar a calça para urinar. Isso ele não contou. Para quem erguia sacas de cebola, pneus de caminhão e canoas, era o fim. Ele chorou. Ela não. Uma história ele deixou em aberto. Jovem, um mundo em guerra, no exército quis se alistar. Não o amor à pátria o levou à capital, mas à miséria. Tão pobres quanto ele, havia muitos, todos dispensados pelo excesso de contingente. Contou, uma vez, sem dar muitos detalhes, que sem dinheiro para a passagem de volta para o alto da serra, de onde viera, embriagou-se e numa briga, a cólera pegou sua mão e o fez esfaquear um homem. Nunca deixou claro se ele matou ou não. Não deve ser fácil ser um assassino. Foi preso. E como naquele tempo se dava jeito em tudo, não sem um preço, deixou o cárcere tempos depois. Não obstante, o caráter ordenador dos costumes, conjugado a um corpanzil enérgico, fazedor de tudo que havia para ser feito. Os móveis, os objetos, as plantas, os alimentos, do biscoito à cachaça, tudo tinha lugar estabelecido. A horta-jardim era assim construída, no sentido nordeste e sudeste. Penicilina, alfavaca, cavalinha, salsa, rosas. E cada vez mais ervas daninhas à medida que o tempo passava. Até o último dia, ele foi portador de uma lucidez arrebatadora sobre si e sobre o mundo. Mesmo no leito de morte, disse, arfando, que morreria naquele dia e morreu. Antes fez pedidos. Em nenhum momento de Deus lembrou. Era como se Deus não existisse, nem como uma ideia na mente dos homens. Ele estava certo. O ano foi varado pelo sol tórrido, penetrante, e havia coisas estranhas no ar.
Tá aí, mãe. Muito obrigado, Beaupré. Gente, o papo tá lindo e tá ótimo. O nosso público não baixou de 60 pessoas nos assistindo todo esse tempo. Então, para todo mundo que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Beaupré, muito obrigado por não só ter feito o teu livro chegar até mim, como ter topado aí o projeto do Caia Ponte Apresenta, que a gente mandou para o Elizabeth Anderle, e ele veio finalmente ao mundo, vem ao mundo hoje. Ricardo, obrigado de novo por estar sempre perto. Façam suas considerações finais, senhores, que a gente vai se despedir. A gente já está em 1h e pouco de live, logo a galera precisa ir ao banheiro. Vamos, Ricardo, fica à vontade. Então, isso, né? Eu agradeço muito o Marcelo também, né? E porque é um cara super conectado e tá, né, conectando um monte de gente interessante nesse mundo afora. Então, vida longa Caia Ponte. E vida longa Livraria Humana, aqui em Chapecó também. Que esse, né, para registrar, também a gente está contando como número 1 da programação virtual da livraria, que vai começar daqui para frente com maior frequência diante da situação, né, da pandemia. E estamos prevendo um monte de coisa legal aí e vamos estar conectados, pelo menos virtualmente, já que a gente não pode se abraçar, pelo menos por enquanto, né? E fico muito feliz e honrado, né, lisonjeado em poder colaborar com o livro do Fernando Beaupré, que é um cara que eu sempre admirei muito e hoje tenho como um grande amigo e parceiro aqui dos nossos melhores sonhos por aqui. É isso, um forte abraço a todo mundo. Valeu, Ricardo. Um abraço também. Obrigado aí por conduzir a conversa. Eu tenho que agradecer assim, algumas pessoas, né, que eu já fiz, mas faço de novo. Muito obrigado, Flávio, Chancha, que eu esqueci de falar, que é um outro amigo assim, muito importante para mim. Esses caras todos não aparecem no livro, mas de alguma forma estão todos lá, né? A Janaína, né, minha companheira aqui, que na verdade de tão próximo, às vezes a gente não consegue traduzir em palavras, né? Mas ela realmente é o meu chão e boa parte do sentido assim de tudo, né? E também os meus pais, meu irmão, um abraço para todo mundo que está ouvindo aí. Porventura, se eu esqueci algumas pessoas, mas assim, estou feliz por ter publicado. A Janaína falou para eu dizer, antes ela tinha comentado, né, sobre uma questão que tinha ficado em aberto ali, sobre a questão da escrita dos poemas, dessas versões e tudo. Aqui, no computador tem 9 versões, assim, né, do livro, mas sem contar a do caderno, né, e das folhas que foram jogadas fora também, né. E, então era mais ou menos esse processo, um pouco quebra-cabeça, na verdade, né. E assim, ocupa o tempo, ocupa a cabeça, é meio como fazer palavra cruzada. Eu não gosto muito de palavra cruzada, então o poema para mim é um vício. Né? Queria frequentar mais esse vício. Mas é isso, viu? Muito obrigado a todo mundo que escutou. A gente está aqui em Chapecó, saúde para todo mundo, muita saúde, sim, e fique em casa, né? Na medida do possível. E estamos aqui na Humana, viu? Quem não conhece, está convidado. Quem já conhece, uma das coisas que eu quero agradecer também é todo mundo que circula aqui no entorno, que também dá um sentido para a minha vida, assim, bem bonito, assim, de estar conversando com as pessoas, sempre mediado com a ideia dos livros, né? Então, eu sempre tenho uma boa desculpa para estar conversando com as pessoas, porque, na verdade, se não tivesse os livros, eu sou super tímido, eu acho que eu ia ficar quieto o tempo todo. Gente, vou me despedir também, dizer que o Poço Certo, o livro do Beaupré de poemas, ele está no
Site da Caia Ponte, caiaponte.wordpress.com. Pode colocar no Google Caia Ponte Edições que vai surgir. Está na estante virtual da Humana Sebo e Livraria. Está com o Beaupré também. E está comigo aqui em Florianópolis. Mas a gente não vai se encontrar porque a gente tem que ficar em casa, né? Então, peçam pelo correio. Muito obrigado. Beaupré. O livro está no preço acessível, né, Marcelo? Está R$25. Então, vamos falar disso. Durante a pandemia, como está uma crise geral da cultura, a gente não está cobrando o frete dos livros. A gente está fazendo ele tanto pessoalmente quanto pelo correio no mesmo valor. E eles, como, né, teve todo o financiamento aí do Estado, através do Elizabeth Anderle, o preço dele é 25 mangos para qualquer lugar do país. E a próxima, só já convidando vocês, no final de maio, a segunda edição da Agenda Cultural em Rede vai ser com a Mariana Berta, o lançamento do livro Sagu, que ia ser feito aqui na Humana, e que foi cancelado, foi assim, dias antes da primeira quarentena, da única quarentena que tivemos aqui em Chapecó. Então, vai ser bacana, vai estar a participação da Janaína Corá, e do coletivo Inso também, o Aldrin Cassanelli e a Diana Chiodelli, parceiros aqui. E quero agradecer também ao Germano Denardi, que fez um vídeo lindo, eu postei hoje em alguns lugares aí, ele fez uma leitura maravilhosa do Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, assim, adorei. Muito obrigado, Germano. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou no lançamento do Poço Certo do Fernando Beaupré. Boa noite, fiquem em casa e se cuidem. Um abraço para vocês, senhores. Um abraço. Abraço.